Te agradecemos, Deus, porque sabemos que Tu estás aqui conosco. Sabemos que o Teu Espírito, Senhor, reina neste lugar, neste momento. Que tudo que for feito aqui neste culto, ó Deus, seja aroma suave a Ti, Senhor. Te agradeço por cada um que tirou um momento para Te adorar e agradecer o Teu nome. Te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. A paz do Senhor, irmãos, vamos nos levantar? Amém? Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Salmo 108. Vamos adorar. Glorificado é o santo nome.
Vamos nos assentar. Este é um momento em que nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que diante do Deus Santo, nós como pecadoras, precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados, nos arrependermos. Porque quando nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor vem e nos perdoa. Nós teremos neste momento do culto de confessarmos ao Senhor aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer, para que o Senhor purifique nossa vida, o nosso coração, para continuarmos adorando ao Senhor nesta noite. Nos diz a palavra do Senhor no Salmo 141, 3 e 4. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal. Vamos cantar o hino do Cantar Todos os Povos 44, pedindo que o Senhor nos perdoe. Um cântico que também é uma oração. Então vamos cantar nesse instante. Sentados. Vamos em silêncio, nos colocarmos diante do Senhor e vamos pedir que Ele nos perdoe. E após alguns minutos de silêncio e oração, nós convidamos a nossa irmã Diaconisa Helena para que faça oração de confissão. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, ó Pai, a Tua igreja, ó Deus, pedindo a Deus Teu perdão por muitas coisas, às vezes que não fazemos, ó Pai, que Te agrade, Deus. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor esteja com cada coração aqui, esteja com cada um de nós, ó Pai. E o Senhor sabe as nossas mazelas, o Senhor sabe, porque conhece nosso coração, ó Pai. O Senhor conhece a nossa vida e sabe das nossas limitações, por isso nós te pedimos perdão, ó Pai. Porque na Tua palavra o Senhor diz que o Senhor
faz infinitamente mais pela nossa vida do que te pedimos ou até pensamos, ó Pai. Por isso nós colocamos agora diante de Ti, ó Deus, porque queremos ser servos bons, queremos ser fiéis a Ti, ó Pai, porque só o Senhor merece toda a honra e toda a glória, Deus. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos e Te adoramos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E o Senhor nos perdoa e nós vamos adorar ao nosso Deus, vamos louvar, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar com o grupo Só Lhe Deu Glória. Boa noite, igreja. Boa noite. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Jubileu de ouro, um privilégio, né? O Só Lhe Deu Glória está fazendo uma viagem no tempo em todos os domingos. Semana passada começamos as comemorações do Jubileu de Ouro. Nós viajamos no tempo lá para o final da década de 70/80, quando nós lembramos que os irmãos naquela época era uma cidade em peso que vinha à frente com violão, e nós relembramos esse momento, cantamos A um Lindo País. Caminhando um pouquinho mais após a década de 80, nós chegamos nos anos 90, onde todos os grupos de louvor, os cânticos, eles eram cânticos de guerra, eles conclamavam os irmãos a fazerem parte do exército de Cristo, né? Sermos guerreiros. Então hoje nós vamos fazer isso, nós vamos viajar lá para a década de 90 e nós vamos fazer parte do exército de Cristo hoje através da música, amém? Tem gente que sabe fazer tem a coreografia, né? Que na década de 90 ainda não se chamava coreografia, eram gestos. Gestinhos para as criancinhas e gestos para os adultos. Então, quem se lembra, quem se recorda, pode fazer. Poderoso é, sua glória, Senhor,
Bom, saindo do baú da terceira, vindo aqui um pouquinho, agora um pouco mais, um pouco mais atual, né? Essa música a gente cantou no Natal, mas é uma música conhecida de todos, acredito aqui, né? Muitos cantores aí gravando essa música. Ela tem uma letra muito bonita e ela fala, né, santo para sempre. O motivo de nós estarmos aqui hoje é para louvar e para honrar esse Deus maravilhoso, esse Jesus, né, que Ele é puro, Ele é lindo, mas Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. E por isso nós estamos aqui. E por isso que depois de 50 anos nós estamos aqui, né? Porque faz parte do propósito de Deus. E que Deus abençoe, que os nossos filhos e netos tenham também esse privilégio de poder louvar e honrar a esse Deus. Vamos louvar. Gerações, benditas em louvor.
Pai, para honrar o Teu nome, Senhor, para declarar que só o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o mesmo Deus que faz milagres, ó Pai, que fez tantos milagres no passado e faz agora nas nossas vidas, ó Deus. E por isso nós colocamos, ó Deus, diante do Teu altar cada coração, cada irmão que está aqui nesta noite, ó Pai. Porque o Senhor conhece, o Senhor sabe do coração, sabe das angústias, sabe as tristezas, sabe, Senhor, o que está roendo o coração, ó Pai. Por isso nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha com Tua mão de poder, ó Pai, sobre cada vida, ó Deus. Restaura, Senhor, renova, ó Pai. Teu Espírito Santo nos coloque de pé todos os dias, ó Pai. Aumente a nossa fé, Senhor. Renove, Deus, ó Deus, o nosso espírito, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, Te louvar cada dia mais, ó Deus, pelo que Tu és, ó Pai. E por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Obrigada pela vida da nossa igreja, ó Deus. Obrigada por todos que passaram aqui, Senhor. Deixaram exemplos, ó Pai. Obrigada por todos que estão aqui, ó Deus, e pelos que ainda hão de vir, Senhor. Nós cremos no Teu propósito, Senhor. Cremos que o Senhor tem algo muito especial para cada um de nós, ó Pai, independente do lugar que nós estamos. Por isso nós pedimos, usa, Senhor, usa cada um de nós para o Teu louvor e para a Tua glória. É o nosso pedido. Amém. A igreja pode se sentar. Momentos de ofertório, momento importante do nosso culto. Aqueles que nos visitam não precisam ficar constrangidos. Muitos dos nossos irmãos já depositam online, mas nós fazemos questão de vir com o envelope aqui na frente, né, para incentivar os jovens, incentivar as pessoas que ainda estão um pouco mais assim, sem entender o que é este momento para a igreja. Isso é um momento de louvor também. Isso também é um momento de alegria, de podermos estar aqui colocando o nosso dízimo. Eu vou falar um testemunho para os irmãos. Isso é bom para a igreja. Eu sou fruto disso. Um dia eu não entendia o que era dízimo na minha vida. Eu achava que era uma coisa talvez não necessária, né? Mas um dia Deus usou um servo dele para falar comigo. E a partir daquele momento, isso faz exatamente 18 anos, né? A partir daquele momento eu comecei a entender o que é isso na vida do cristão. E a minha vida nunca mais foi a mesma, desde o primeiro dia que eu decidi tomar essa decisão na minha vida. Agradeço ao Senhor. Minha família está aqui hoje, é testemunha disso. Deus tem me abençoado daquele dia para cá de uma maneira extraordinária. Glórias ao nome do Senhor. Espero que isso faça tocar no teu coração também. Amém? Quando ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5,19. Isto é dom de Deus. Vamos louvar e quem sentir no coração, fique à vontade. Amém? Teu
estar aqui hoje. Muito obrigada pelas ofertas que foram dadas hoje aqui. Abençoe todos que estão aqui hoje, nessa noite. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, dedicamos nossa vida ao Senhor, tudo aquilo que Ele nos dá, porque na verdade não temos nada, o que temos é a salvação em Cristo Jesus, porque Ele também nos deu, e nós dedicamos ao Senhor, dedicamos nossa vida, os bens que Ele mesmo nos dá, dedicamos os dons e talentos que Ele também nos dá, e após dedicarmos aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, nós vamos ter um momento de intercessão. Há muitos irmãos, há muitas pessoas que precisam das orações. E nós vamos interceder por aqueles que estão enfermos. Vamos agradecer também. Agradecer pela vida do nosso irmão Caetano, que esteve hospitalizado, está em casa, mas precisa ainda das nossas orações. Nossa irmã Lúcia, diaconisa Lúcia, que vai fazer uma cirurgia, vamos interceder por ela. Também vamos interceder por aqueles nomes que aqui já foram mencionados e já estamos orando, nos lembrando da Kelly, lembrando também de outros irmãos que precisam das nossas orações por estarem passando por um momento difícil, de enfermidade e de tratamento. O nosso irmão Milton, né, o senhor Milton, que ele fará um exame amanhã, então vamos também interceder por ele, também está com dificuldade, com enfermidade, vamos interceder por ele. Há mais algum pedido, Rosângela, diaconisa? Tem? Pedido pelo Ronaldo, né, que está fazendo tratamento lá em Jaú, e pedido pelo Miguel, o meu bisnetinho, ele está com crise renal. Vamos orar, interceder pelo Miguel. O Miguel ainda tem 7 anos, uma criança, né? Vamos interceder, que o Senhor ouve as nossas orações, cremos. Vamos também interceder pela Manuela. A Manuela, ela também está muito gripada, esteve em hospital, não ficou internada, mas passou várias horas no hospital, a filhinha da Fabiana. Vamos interceder por ela também. Há mais alguém? Algum pedido? Bom, vamos orar por esses nomes aqui, essas pessoas que foram mencionadas e por aquelas que não foram mencionadas, mas que o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada uma delas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor presente aqui neste lugar ouve o teu povo quando pede, quando intercede por muitos irmãos e irmãs, por amigos, familiares que estão precisando dos teus cuidados, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando aqueles nossos irmãos, conhecidos, aquelas pessoas que estão hospitalizadas, que estão aguardando resultados de exames, que estão aguardando uma oportunidade para uma consulta médica, que o Senhor esteja à frente, para que cada necessidade de saúde seja cuidada por Ti e alcance aqueles que estão necessitando destes cuidados, Senhor. Pedimos que o Teu poder traga paz, traga esperança, traga cura em nome de Cristo Jesus, pois cremos que todas as vezes que pedimos em nome de Cristo Jesus, o Senhor nos atende. Às vezes não aquela resposta imediata, aquela que queremos, mas cremos que sempre a resposta vem de Ti. E cremos que o Senhor tem atendido a prece do Teu povo, Senhor. O povo que se coloca diante de Ti e que pede por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão longe dos Teus caminhos, que o Teu Santo Espírito atue nestas vidas e atenda, Senhor, aquilo que é necessário, para que possam, Senhor, no Teu caminho, buscar o Teu nome, buscar aquilo que é necessário,
para continuarem, Senhor, cumprindo a missão que receberam de Ti. Ó Pai, colocamos diante de Ti aquelas pessoas que são escravizadas por qualquer tipo de vício. Muitas coisas queremos esconder, até de nós mesmos, mas não há nada que possa ser escondido de Ti. E por isso pedimos que o Senhor liberte em nome de Jesus, e o Teu nome continue sendo glorificado, porque somente o Senhor tem poder para restaurar a vida de cada um de nós e de todos aqueles que estão distantes de Ti. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós temos o ensinamento na Tua palavra, que onde estiverem pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor está presente. Por isso, intercedemos na certeza da Tua presença aqui conosco. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada por esta igreja que completa mais um ano de organização. Obrigada porque essa igreja, apesar dos problemas, das dificuldades que enfrentou durante todo este percurso dos 500 anos, dos 50 anos, o Senhor esteve presente com o Teu povo. E o Senhor esteve mostrando, dirigindo, esteve à frente de tudo aquilo que aqui foi realizado e continuará estando, porque aqui o Teu nome é glorificado e o Teu nome é adorado, Senhor. Nós Te agradecemos por este momento e esta oportunidade de falarmos contigo, e que Tua graça e Teu amor esteja com todos e com todas, em nome de Jesus. Amém. Crianças, há algumas crianças aqui nesta noite? Onde estão os nossos representantes infantis? Muito bem. Podem vir um pouquinho mais para cá, isso. Vamos falar um versículo? Bem forte. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5,8. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,5. Muito bem. Então eu ia pedir para alguém orar, mas alguém está pedindo para orar pelas crianças. Então hoje a Júlia vai orar pelas crianças e vai agradecer a Deus pela vida de vocês, certo? Obrigada a Deus por esse dia maravilhoso que você deu pra gente. Que você abençoe as crianças que moram na rua e as pessoas que passam necessidades. Abençoe as crianças que estão aqui, em nome de Jesus, as crianças que não puderam vir. E em nome de Jesus, amém. 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 Nós agradecemos a Deus pela vida das crianças e temos a certeza que através ou por intermédio das crianças o Senhor fala aos nossos corações. Obrigada vocês, viu? Em nome de Jesus, que estejam sempre firmes para conhecer a palavra do Senhor e para também falar com o nosso Deus. Hoje nós temos vários visitantes aqui, né? Eu disse para o reverendo Sidney, que eu vou apresentar depois, que eu iria qualquer dia lá na igreja que ele está pastoreando, lá em Beatuba, para fazer um levantamento lá de quem foi da terceira de Guarulhos e
ter uma conversa séria lá com ele. Posso ter essa conversa séria porque ele foi meu aluno, viu? Porque há várias pessoas que foram aqui dessa igreja, membros aqui. Inclusive a diaconisa que você falou, é a diaconisa lá da IBI. Isso. Então, por isso que eu preciso fazer uma visita lá, viu? Cid. E nós temos, hoje nos visitando, alguns irmãos e irmãs que fizeram parte da fundação dessa igreja, certo? Então, eu sou nova aqui, na região, mas eu tenho, assim, ouvido essas histórias. Então, eu queria saber quem esteve aqui, que está nos visitando hoje e que faz parte dessa geração que começou a igreja aqui neste lugar. Quem? Olha que maravilha! Muito bem! E é com muita alegria que nós recebemos vocês. Inclusive, eu recebi uma lista aqui. Uma lista de algumas pessoas que me deixaram aqui para oração, mas também de pessoas que estão aqui e que eu não conheço pessoalmente. E se conheço já há muito tempo, não vou dizer que é da década de 90, igual fizeram aí no baú, né? Porque acho que é um pouco uma década antes ainda. Dona Josina, está presente conosco. Fique em pé, por favor. Olha que maravilha. Essa casa é sua, porque é a Igreja de Cristo Jesus que se reúne aqui. Também, né, está conosco a Ana Beatriz. Quem é a Ana Beatriz? Ana Beatriz, né? Muito bem. É Beatriz Bisneta, da Dona Josina? E outros irmãos e irmãs que são mais conhecidos aqui do que eu, né? Porque já estão aqui, já estiveram aqui. E eu pediria para que esses irmãos que já foram daqui, que estão nos visitando esta noite, por responsabilidade deles, que estão nos visitando, que se coloquem em pé, por favor. Temos a Helena, a Dora não está lá em Datuba, né, Dora? Muito bem, está pertinho aqui, é mais ou menos. Nem a Maria. Quem mais? Nem a Maria, a filha do Agostinho. Você eu conheço, né? Você já esteve aqui, muito bem, Deus abençoe. E o seu nome? Donizete, muito obrigada, Deus abençoe. Helena, obrigada. Quem mais? A Dora já mencionei. Vocês, Daniel e Dalva. Daniel e? Dalva. Dalva, muito bem, Dalva, muito obrigada. De Indaiatuba, né, mulher? Muito bem. E mais? Filho, né? Filha. Filha e genro da Dona Josina. E as irmãs da Helena, né? É aqui baixinha, gente. Quem não conhece Dora, quem não conhece a Dora é a baixinha. Eu conheço, é a baixinha aqui, ó. Eu conheço como Dora, que ela já foi minha ovelha lá na primeira de Guarulhos, né? E aqui, quem temos? Eunice, muito obrigada, Eunice, pela tua presença. Mais alguém? Filha da Dona Josina. Filha da Dona Josina? Priscila, neta da Dona Josina. Neta da Dona Josina. Davi, filho do Daniel e da Dalva, e neto da Dona Josina. Olha, que bênção. Danilo, filho do Daniel e da Dalva, neto da Dona Josina. Neta da Dona Josina. Esse eu conheço. Esse eu conheço. Eu não vou dizer o presbítero Josias, porque o presbítero Josias, nós fomos colegas de classe, viu? É isso. Não faz muito tempo, não. Foi aqui, pertinho. Quando fizemos o seminário, nós estivemos na mesma sala de aula. Deus abençoe. E? Como é? A Mauri também já foi membro aqui? Deus abençoe. Tem mais alguém?
Então, Dona Josina, sua família, né? Parte da sua família está aqui. Que Deus abençoe. É uma alegria para nós recebermos. Também tem a Iracema. A Iracema. Irmã da Helena, mãe da Mariana. É isso? É tia. É irmã da Mariana. Eu já estou misturando aqui. E a amiga da Dona Josi, a amiga da Dona Josi. E a Ninato? A tia? Qual tia é essa? Ixi, agora já a família toda Deus abençoe. Nosso irmão? A igreja começou na casa do Deus. Ah, Dona Josina, olha aí. Deus abriu a porta lá na sua casa, começou esta igreja lá. Esta igreja já produziu frutos, porque muitas pessoas já foram para outros lugares, outras igrejas, né, adorar a Deus. Inclusive, foi para a casa final. Muitos foram para a casa final. Também muitos, né, já estão na presença, né? Ah, então, olha, cantaram, louvaram, leram a Bíblia, comeram muito, é o que eu estou sabendo aqui. E nós queremos agradecer a Deus, porque em todo esse tempo o Senhor tem ajudado. O Senhor tem usado a igreja. Muitas vezes nós pensamos, mas já naquela época nós tínhamos tal pessoa, tal família, e a gente se esquece. Os planos de Deus não são os nossos planos. E que aqui muitos puderam ter a oportunidade de aprender a palavra de Deus, de assumirem oficialato aqui, né? Muitos foram diáconos, diaconisas, presbíteros, e estão servindo a Deus em outros lugares. Porque o reino de Deus não é só aqui. O reino de Deus está onde o nome de Deus é proclamado e onde as famílias, as pessoas buscam comunhão com Ele e uns com os outros. Então que Deus continue abençoando e é uma alegria ter todos vocês aqui nesta noite. Bem, como eu disse, eu vou apresentar aqui o reverendo. O reverendo Sidney, que turma que você foi? Terminou? 2009, ele fechou a porta. Então você marcou lá, né? O encerramento lá. Né? O reverendo Sidney, ele foi aluno nosso lá na FATIP e tive o privilégio de tê-lo como meu aluno. Na oportunidade, a gente fazia vários projetos para a educação cristã, para pastoral. E um dos projetos ele fez para a igreja que ele frequentava em Jundiaí. E um dia, não sei por que, com tanta coragem, ele me chamou para ir lá, você lembra? Ele me convidou para ir à igreja de Jundiaí. E de lá para cá nós ficamos um tempo, né, sem nos encontrarmos e passamos a nos encontrar nas assembleias da Igreja Nacional. E na última oportunidade eu conversei com ele, falei, no aniversário da igreja você precisa ir lá, conhecer a igreja, trazer a palavra de Deus ao nosso coração. E ele aceitou, prontamente, ele disse, então eu irei. E essa semana eu fiquei pensando, nossa, nesse tempo chuvoso, né? Vou ter que preparar um sermão, porque vai que a chuva cai, né? Mas com a graça de Deus. Ele está aqui, os irmãos lá de Indaiatuba, e nós vamos abrir o nosso coração nesse instante, para ouvir a palavra do Senhor através do nosso querido reverendo Sidney. Que Deus o abençoe, que o Santo Espírito esteja iluminando a sua vida, o seu coração, e a palavra que foi preparada, né, que foi enviada por Deus, seja transmitida ao povo de Deus nesta noite. E para orarmos para esse pedido, a iluminação do Espírito Santo de Deus, para este momento, nós vamos convidar o nosso, deixa eu ver aqui, vamos convidar o presbítero, o presbítero Valdir. Eu aqui procurando o presbítero Valdir para orar ao Senhor nesse instante.
Graça e paz, irmãos. Pai querido, amado, graças te damos a Deus pela vida, graças te damos por estar na tua presença, graças te damos por esses momentos alegres, ó Deus querido, que passamos nessa data tão festiva e tão maravilhosa para a nossa vida, para a tua igreja e para a honra e glória do teu nome. Pedimos a ti, ó Deus, que possa estar iluminando o teu servo, ó Deus, que trará uma mensagem vinda de ti, do coração de ti para o coração dele e para o nosso coração. Abençoe grandemente, ó Deus, prepara-nos, ó Deus, para assim receber essa palavra no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Estou me sentindo em casa. Estou mesmo. Como é gostoso viver dia de festa. Momento em que podemos falar aquilo que vem do coração, né? Aquela questão mais espontânea. Momento de festa nos dá essa oportunidade. E também rever vários rostos aqui conhecidos já nosso. E também conhecer outros. Que gostoso, que preciosidade. Obrigado, pastora. Muito bom. Eu quero registrar aqui um abraço, uma saudação, tanto do Presbitério de Campinas, como também da primeira IPI de Indaiatuba. Eu confesso que eu não poderia estar aqui. E é verdade, a nossa igreja, nesse final de semana, está celebrando 30 anos de organização. Ontem tivemos a celebração e hoje é a continuidade da celebração. Mas teve 3 motivos que eu agradeço o meu conselho de ter liberado, aberto essa possibilidade, por 3 questões que eu preciso compartilhar. Eu sei que eu não precisaria fazer isso, Shirley, mas eu tenho um carinho muito grande por você, e você sabe disso, né? Quando às vezes que nós nos encontramos, seja na G, seja educação continuada, sempre nós temos um tempo para uma foto e um tempo para atualizarmos nossas histórias, e algumas vezes até jantar ou almoçar juntos nessas reuniões. Então, para mim, é muito precioso estar aqui. Confesso que eu estou com temor a Deus e tremor diante da professora. Estou me sentindo uma sabatina aqui de exame de candidato. Outro motivo é pela história da igreja. Terça-feira eu tomei um café com o Valdomiro, o reverendo Valdomiro. Então vocês imaginam que ele repetiu a pregação do domingo passado para mim. Mas a vantagem que eu tive é que ele pagou o café. E ele deve estar ouvindo essa mensagem. Mas é um amigo muito querido nosso. E nós tivemos assim essa oportunidade. Ele atualizou um pouco da história. Contou do primeiro dízimo da Noêmia. Falou do presbítero Dionísio. Entre outras histórias que vocês já ouviram. Por isso eu não vou me deter sobre pontos históricos da igreja, porque ele já fez isso com muita precisão. Agora, o terceiro, e talvez não, né, em toda essa ordem, é pelo carinho que eu tenho pela dona Josina. Obrigado, terceira IPI de Guarulhos, de ter semeado, investido, ensinado a palavra, e também, nesse momento da história, permitir que a dona Josina também divida com a IPI de Indaiatuba o seu conhecimento, carinho, o seu chamado, o seu dom. Ela vai falar assim para mim, juntar as 2 mãozinhas, e assim, esse jeitinho dela, e vai falar assim: pega leve, pastor. Eu te amo, dona Josina. A primeira visita que eu fiz para o Daniel e para a Dalva, ela contando até mesmo da história da igreja, o coração missionário que ela tem, Shirley, eu me prostrei de joelhos e coloquei a mão dela na minha cabeça e falei: ore por mim. E eu creio que muito do que a gente vive como ministério é porque a gente tem mulheres e homens como a dona Josina, que estende a tua mão para nos abençoar. Claro que representando toda a família, os irmãos que estão conosco em Indaiatuba, mas eu não poderia deixar de fazer esse registro de carinho. Então, por isso que nós estamos aqui. Obrigado mesmo. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo 126. Acredito que nós podemos aplicá-lo para esse momento histórico da igreja.
Salmo 126, são 6 versos. Estou acompanhado pela minha esposa Rosana. Ó, como Deus faz milagre. Os jovens solteiros, vejam aí, se Deus fez essa obra na minha vida, vai fazer na tua, também? Você crê nisso, os jovens solteiros? Creio. Então, a partir do verso 1, mesmo assentado, mas com toda a reverência à palavra, Salmo 126, a partir do verso 1, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ouro provado pelo fogo. Esse é o tema da nossa conversa, diante desse momento festivo, celebrando o jubileu de ouro dessa igreja. Um ourives experiente foi questionado por um aprendiz: como você sabe que o ouro já está pronto? O experiente ourives respondeu: quando ao olhar para o metal, não vejo mais as impurezas, mas o meu próprio reflexo. Eu acredito que todos saibam como você faz a separação das impurezas presentes do ouro bruto para tornar esse metal precioso. É através do fogo. Quanto mais fogo, mais é possível você separar estas impurezas para que você tenha uma melhor qualidade do metal. E quando nós pensamos e refletimos diante desse processo, nós percebemos que o ouro não protesta contra o fogo. O ouro não resiste ao fogo, muito pelo contrário. O ouro se deixa passar pelo processo. O ouro se submete a todo esse processo, porque o fogo revela o que não é ouro e preserva o que é, dando assim o seu valor, a sua preciosidade quanto metal precioso. E quando pensamos no jubileu de ouro dessa igreja, 50 anos de história, nós podemos comparar a esse processo, celebrar 50 anos de história. A pastora Shirley já deu um pouco desse tom. Com certeza levaram os irmãos e irmãs, viveram muito desse processo de fogo de fornalha. Alguns processos dolorosos, desafiadores, talvez de alta temperatura, tempo longo no forno, entre outras situações. Algumas situações que ficaram mais quentes nessa caminhada, mas o importante é nós olharmos para esse momento e reconhecer que este processo foi para extrair o valor e a história dessa igreja, os seus 50 anos de história. Eu não tenho dúvidas que cada um aqui que fez parte dessa história, que talvez estejam aqui mais para contar um pouco dessa sua participação e contribuição, tinha um propósito diante da glória do Senhor, mas o processo, o propósito maior de Deus para com essa vida era a santificação, era a purificação dessas vidas, como para mim, para você, seja envolvido aqui na Terceira IPI de Guarulhos, seja as outras experiências que tivemos nesse processo de reconhecer a obra reparadora, restauradora do Senhor em nosso favor. E o Salmo 126 nos ensina a interpretar a nossa história, não apenas pelo tempo, mas pela mão de Deus, que trabalha no fogo, que trabalha no processo. Esse salmo escolhido, e eu confesso aqui, pastora Shirley, que passando aí na casa dos irmãos, falaram que o pastor Fernando Bortoleto teve semana passada aqui.
E eu fiquei numa tensão aqui, falei, quem será? Porque eu vou escolher um texto do Antigo Testamento, porque a Shirley, se o Paulo estiver lá, eles são da área do Novo Testamento. Aí eu fujo um pouco e escolho um texto do Antigo Testamento. Quando Agostinho falou que o Bortoleto esteve aqui, eu falei, nossa, ele é do Antigo Testamento. Agora eu vou refletir no Salmo 126, ele foi meu professor de exegese do Antigo Testamento. Eu falei, opa, ainda bem que ele não está aqui hoje, né? Mas esse salmo, ele é conhecido como Salmo dos degraus, Salmo da subida, da romagem. Esse salmo, como muitos outros salmos, eles tinham alguns objetivos, além desse objetivo litúrgico de ser um cancioneiro em alguns momentos especiais da história do povo de Deus. E nesse caso, nesse grupo de salmos, quando eles subiam para as festividades em Jerusalém, ele também tinha a função de fazer um registro histórico através da tradição oral. Não sei quanto é da área de música, mas a música tem métrica. E quando você transforma algo em música, fica mais fácil de você fixar aquele conteúdo, aquela história. Quem lembra de Batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração. Eu só consigo decorar isso, não porque eu tenho uma boa memória, porque isso se tornou uma métrica. Quando eu pergunto o meu CPF, inclusive se você quiser anotar, é meu Pix, tá? É 108-145-05848. Se você falar para mim 108 o quê? Eu tenho que voltar desde o começo. Porque a musicalidade, ele nos ajuda a fixar o conteúdo. Então tudo que era importante para a experiência do povo de Israel era transformado em salmos. Ou seja, essa história a qual estamos refletindo, ela era para ser preservada na memória do povo. Essa história era para ser contada para as gerações seguintes. Essa história era para ser lembrada para que pudesse renovar a esperança no coração daquele povo diante dos momentos de desafios. O pano de fundo desse texto era o retorno do povo do exílio babilônico, século VI a.C. O povo havia experimentado o juízo de Deus por conta das suas escolhas equivocadas, vivia o exílio, mas diante disso também eles experimentaram a disciplina de Deus, e a disciplina aqui não é um sentido de provocar dor por dor, mas era um sentido didático também sobre esse povo, e também a condição vivida de humilhação nacional, de estarem sendo espoliados, estarem subjugados diante de uma nação estrangeira. Mas o texto registra que agora, nesse contexto, vive um tempo de restauração, um tempo de agir de Deus. É verdade que ainda é incompleta, porque apesar de eles estarem voltando para o seu território, havia o desafio da reconstrução, o desafio de encontrar uma terra fragilizada e também uma espiritualidade que precisava ser restabelecida. O Salmo, portanto, ele oscila entre uma memória agradecida do passado, e acho que hoje vocês podem fazer isso. Vocês podem também relembrar com gratidão aquilo que Deus tem feito na história dessa igreja no decorrer dos seus 50 anos de igreja organizada. Amém? Amém. Eu não sei se é hábito aqui, pastora Shirley, mas se você puder, glorifique o Senhor dando uma salva de palmas a Ele. Mas também não era só um sentimento de gratidão, era também uma oração por restauração presente. Voltar para Jerusalém havia desafios, como já citamos, e também havia necessidade de uma oração, no sentido de que o Deus que agiu no passado agora deveria agir diante dos novos desafios frente a esse retorno. E também a esperança futura daquilo que o Senhor tinha como propósito a história dessa comunidade, desse povo.
algumas lições que esse texto nos traz. A primeira que eu quero destacar é quanto ao valor do ouro. Esse povo, e aqui usando esse paralelo entre a história e a relação da pureza do ouro com a história do antigo Israel, restaurados, esse povo se deu justamente pela exclusividade e ação de Deus. O verso 1 começa assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A expressão hebraica aqui, restaurou a sorte, aponta para uma reversão total de uma situação de sofrimento. E aqui aponta de uma forma exclusiva nesse texto esse retorno do exílio a Israel. Mas é interessante que essa expressão não está falando de um processo gradual, mas de uma intervenção soberana, uma ação completa, decisiva, realizada por Deus. Mas o que eu quero destacar aqui é que essa expressão, esse sentido, ele indica, aponta de forma clara o sujeito da ação, que é o Senhor. Nós precisamos fazer esse destaque, porque havia necessidade para esse povo que, ao reconhecer o Senhor restaurando de forma sobrenatural a história deles, eles não poderiam incorrer no erro de acreditar que aquela restauração era obra ou capacidade humana, mas sim uma intervenção divina na história daquele povo. O que eu quero trazer aqui para nós é que também não podemos incorrer o erro de estarmos aqui festejando, celebrando, talvez o tempo dessa igreja como um mérito da própria igreja ou das próprias pessoas que participaram dessa história, mas a celebração nessa noite só se dá quando nós reconhecemos de fato o sujeito dessa ação, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que tem marcado a história desses 50 anos da terceira IPI de Guarulhos. O reformador João Calvino, ao comentar o Salmo 126, ele diz assim: o povo confessa que sua libertação foi tão inesperada que parecia um sonho, para que fique claro que não houve ali mérito humano. Ou seja, essa expressão surge nesse cântico justamente com esse sentimento. Isso só é possível, não é pela compaixão do rei, não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor esteve intervindo na história desse povo. E quando vocês olham para os momentos de vitórias e desafios, talvez se você parar e deixar o Espírito Santo agir, você vai perceber que é tudo aquilo que foi vivido e tem sido vivido até aqui na história dessa igreja, é porque o Senhor tem estado presente à frente dessa igreja. E se nós não tomarmos cuidado com isso, nós transformamos a nossa igreja como também algo a ser idolatrado por nós. Muitas vezes nós corremos esse risco de adorarmos mais a igreja do que adorar ao Senhor, de adorar e estarmos mais comprometidos com a igreja do que com o Senhor da igreja. E hoje, nesse momento festivo, nós precisamos de fato reconhecer quem é o Senhor dessa história e dessa igreja. O riso e o júbilo apontado aqui no verso 2 não são euforia vazia, mas resposta natural à graça de Deus. Aqui o riso não era algo superficial, mas reconhecido como um resultado de uma obra libertadora do Senhor. E é interessante que esse testemunho, esse sentimento de gratidão era tanto do povo que estava envolvido na história, quanto as nações vizinhas, porque o texto diz que grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os 50 anos dessa história
com certeza, da história dessa igreja, com certeza não alegra só o teu coração, mas também tem sido um instrumento missional às pessoas que estão em nossa volta, à volta dessa igreja. Eu vim conversando com o casal Daniel e a Dalva e também a dona Josina junto, e quando eles estavam contando como começou a igreja na casa deles, que o marido, ao construir a casa, fez uma sala grande e falou assim: aqui é para reunir os irmãos. E nós louvamos a Deus pela vida da irmã. Nós também louvamos a Deus pela vida do marido, que teve esse sentimento e essa disposição de ser instrumento de bênção para a história da Igreja de Cristo. Mas isso só aconteceu porque o Senhor é o Senhor da igreja. E isso só aconteceu, e nós estamos relembrando hoje, melhor dizendo, porque isso tem alegrado o nosso coração. Mas muitos em nossa volta têm se surpreendido com essa história e também têm testemunhado que o Senhor é o Senhor da igreja. Irmãos e irmãs, quando celebramos a nossa história como igreja, nós também devemos ter essa percepção desse caráter missionário que a igreja tem na sociedade em que ela está inserida. Não tenho dúvidas, não conheço com profundidade, mas essa igreja tem impactado essa região, vidas, sejam mais distantes daqui do endereço da igreja, mas com certeza tem sido esse instrumento, inclusive o Agostinho, que foi evangelizado através desse ministério, amém? Inclusive ele chegou aqui um ano, ele mudou para a rua 1 ano depois da organização da igreja, ele estava contando para nós. Uma igreja verdadeiramente saudável, com o seu devido valor, sendo assim preciosa, não precisa de se autopromover, mas a própria obra de Deus nela se torna visível, testemunho claro do seu amor, cuidado e obra através dessa comunidade. Hoje estamos reunidos com esse sentimento, a alegria verdadeira, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem permitido contemplar. Por isso estamos reunidos para adorá-lo e contemplar a Ele esta obra. Segunda contribuição desse texto é o fato de que o fogo, de fato, ele foi necessário e continua sendo necessário. Restaurados, mas ainda carentes de restauração. Vamos observar o verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Aqui ocorre uma mudança surpreendente. Até o verso 3 narra a restauração celebrada, aquilo que Deus fez na história. Mas agora, a partir do verso 4, narra a restauração suplicada. O retorno para Jerusalém exige desafios. O rei libera eles retornarem, mas esse povo vivia da agricultura. Eles poderiam voltar, mas iam voltar com as mãos vazias. E voltar, haveria esse desafio de reconstruir laços de relacionamentos que tinham ficado para trás, reconstruir a sua espiritualidade, o templo, a sua relação de manifestação de fé e também a sua subsistência. Então eles precisariam voltar, plantar e colher. E entre o plantio e a colheita há um tempo. O tempo que havia de necessidades para a subsistência desse povo, visto que era através da agricultura que se tinha a moeda de troca, de comercialização para a subsistência. Até aí você pode pensar assim, então eles escolhem uma cultura mais rápida entre plantar e colheita? Alguma coisa que seja mais rápido para se produzir? Não. Essa faceta, de bom grado da corte não era bem assim. Eles falaram, pode voltar, mas naquela terra vocês só podem plantar essas culturas que a corte tem interesse.
Então, quando esse povo está voltando, eles voltam alegres, sim, pela obra do Senhor sobre a vida deles, mas agora eles estão diante de novos desafios. Então, agora, o clamor que até então era de adoração e gratidão, agora se torna de clamor, de necessidade, de carência, de dor. É tanto que o texto faz uma comparação com o Negueb aqui. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O Negueb é uma região seca, em que quase o ano todo não se há chuva, árido, seco, que expressa esse sentido de morte, sem vida. Mas em alguns momentos havia uma chuva torrencial em que enchia os lagos e os rios, e esta chuva inesperada e potente era suficiente para mudar de forma surpreendente toda aquela situação árida em vegetação. Então, quando esse povo ora, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb, eles estavam querendo dizer assim: Senhor, faça um milagre em nosso meio. Se o Senhor agiu até aqui, continue agindo na nossa história. Senhor, nós lembramos que o Senhor pode fazer. Nós lembramos que o Senhor já agiu na nossa história. Agora de novo, Pai, agora nós precisamos que o Senhor faça um milagre de forma sobrenatural. Derrama chuva sobre o teu povo. Derrama provisão, derrama cuidado, sustenta o teu povo. Irmãos e irmãs, esse é o nosso sentimento agora. Agora nós precisamos olhar para trás, olhar para os 50 anos da história dessa igreja e reconhecer como Deus foi fiel, amém? Reconhecer quantos milagres o Senhor fez, amém? Quantas vidas foram transformadas, quantas conversões, quantos casamentos restaurados, quantos testemunhos de milagre. É ou não é? Estava conversando com o Doni e eu falei assim para ele: Doni, obrigado. É Donizete, olha a intimidade. Eu falei assim: Donizete, Doni, eu falei, obrigado por testemunhar o milagre de Deus na sua vida. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um Deus que agiu no passado e continua agindo no presente. Sabe que sentimento que me traz nessa noite? Irmãos, muitas vezes nós ficamos mais presos celebrando o passado do que clamar ou nos debruçar diante da voz, da autoridade do Senhor para reconhecer ou nos submeter àquilo que Ele tem a fazer no presente através da igreja. Nós não podemos continuar olhando para trás. Desculpe a sinceridade. Nós estamos hoje diante de uma igreja que ela tem se envelhecido. A realidade de vocês aqui não é diferente da nossa em Indaiatuba. Quando chama-se as crianças à frente, são 3, 4 crianças. Quando a gente faz festa é porque teve 6 crianças no culto. Nós temos pouquíssimos jovens na nossa igreja. Sabe por que isso? Porque nós estamos mais preocupados com o passado do que reconhecer aquilo que Deus tem a fazer a partir do presente. Então, ok, eu agradeço, Senhor, milagres foram feitos, que história linda, mas, Senhor, estamos diante de novos desafios, diante do nosso tempo. Senhor, restaura a nossa sorte como Negueb. Derrame, Senhor, desta chuva, restaura a nossa história, traga avivamento, renove a nossa credulidade hoje. Nós não podemos ficar só com essa primeira parte da história, é gostoso. E aqui eu deixo um desafio, como eu deixo esse desafio também à nossa igreja em Indaiatuba. Irmãos, a história da igreja tem sido escrita por pessoas preciosas, como aqui, por exemplo, a irmã Baixinha, isso? E a dona Josina, entre outros. Mas agora a história precisa continuar sendo escrita através da minha e da sua vida. Agora é a hora da nossa geração continuar escrevendo a história. Agora é a hora do nosso comprometimento. Por isso nós não podemos nos acovardar diante dos desafios presentes, nos fechar e sim reconhecer o chamado de Deus
E se preciso, vamos levantar esse clamor nessa noite. Vamos pedir para que o Senhor derrame torrentes como derramou no Negev. Derek Kidner, não sei se essa é a pronúncia, meu inglês você já percebeu que é ótimo. Ele é um comentarista contemporâneo. Ele diz assim: a oração por nova restauração mostra que a experiência passada da graça não gera acomodação, mas fome por mais. Amém? E que ele quer dizer que quando eu experimento a ação de Deus na minha vida, na minha história, eu não quero mais menos do que isso. Eu quero continuar experimentando o agir de Deus na minha história. Eu não posso me acomodar por aquilo que Deus já fez. Agora eu senti esse gosto, eu senti a presença do Emanuel, eu senti que o Senhor continua presente, marcando o nosso tempo e a nossa história. Então eu quero mais, Senhor, derrama mais sobre a tua igreja, continua marcando gerações. Foi esse cântico que nós cantamos? Gerações. O ouro que não volta ao fogo começa novamente a acumular impurezas. Às vezes nós precisamos novamente polir esse ouro. Às vezes precisamos voltar para o processo, porque com o passar do tempo vão impregnando impurezas que precisam continuar sendo tratadas e restauradas. Por isso que a igreja precisa continuar em contrição, precisa continuar em oração. E podemos lembrar daquele hino precioso, nosso, presbiteriano independente, em fervente oração. Terceira e última contribuição, a purificação dolorosa também faz parte do processo. As lágrimas fazem parte do processo de experimentarmos e sermos instrumentos da ação de Deus. Os versos 5 em diante vai trazer esses sentimentos que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Parece-me que a gente, nós diminuímos a nossa capacidade de envolvimento e de transpiração diante da obra do Senhor. Eu estava brincando aqui quando, cadê a irmã que falou que aquele cântico de 90, que depois ia ser uns mais contemporâneos? Eu senti um bullying para nós aí, porque aquele cântico foi do meu auge aí de juventude, né? Eu lembro quando eu era jovem, quando eu tinha cabelo, eu lembro que a minha juventude, ela reservava o sábado, sabe para quê? Para embaixo da ponte levar sopa e cantar louvores e pregar para moradores de rua. A minha juventude foi marcada dessa forma. Você sabe que a minha juventude, ela ia na casa um do outro. Vocês sabem o que é isso? Visitar um ao outro? Vocês sabem o que é isso? Não sei se alguma vez você já viu isso acontecer, mas antigamente os irmãos se visitavam. Antigamente os irmãos, eles se envolviam na história do outro. Ele carregava o leito do outro. Nós saímos da escola bíblica dominical e almoçávamos juntos, e depois, 4 horas da tarde, a gente voltava na igreja para ensaiar os louvores e o teatro para o culto à noite. E era domingo, e sabe o que acontecia de domingo depois do culto? A gente fazia uma vaquinha, porque jovem não tinha dinheiro, não é? Tudo pobre, né? Dependia de pai e mãe. Aí falava assim, vamos fazer uma vaquinha, um compra pão, outro compra ovo, outro compra hambúrguer. Nós íamos na casa de alguém, fritava tudo, saía de lá 1h da manhã. O que eu quero trazer com isso? Que a gente pagava o preço. A gente sofria, a gente transpirava diante do chamado e desafio que Deus tinha para a nossa geração. Mas nós mesmos, nós que fazemos parte dessa história, nós acabamos nos acomodando e parece que nós não queremos mais nos envolver com a história. Irmãos, continua a necessidade de lágrimas nesse processo de semeadura. O salmista une aqui 2 realidades aparentemente opostas. Primeiro, a semeadura, que aponta para esse esforço, o risco. Sabe que semear, não sei se alguém aqui é da área de agricultura,
semeadura, trabalhar na agricultura é algo muito judiado, né? Muito custoso. Às vezes você investe na semente e não vinga, vem uma chuva forte, o processo é muito custoso e dolorido. Há riscos, há também perdas nesse processo, mas há necessidade de perseverança. E nós temos perdido essa disposição da semeadura, nós não queremos mais nos esforçar, nós não queremos mais nos expor, correr o risco, nós não queremos mais viver a experiência de traumas e perdas, nós não somos mais perseverantes nesse processo. Talvez alguns não estão mais na igreja porque se sentiram feridos e desistiram da caminhada ou da caminhada com os irmãos. Talvez alguns estejam aqui apáticos com esse sentimento também, mas eu quero, em nome de Jesus, trazer esse sentimento que Deus tem colocado no nosso coração nessa noite, para que haja uma restauração no coração dessa igreja, para que o Senhor cure feridas, para que o Senhor volte a renovar a alegria em servir, a coragem, o esforço necessário, a disposição em correr riscos, em talvez experimentar perdas nesse processo, mas que você volte a perseverar ao serviço do Evangelho. Aqui também aponta para lágrimas, e aqui não num sentido simbólico, mas real. Nós choramos neste processo, é custoso e doloroso. Irmãos, Charles Spurgeon escreve: Deus conta cada lágrima do seu rosto, do seu povo, e as transforma em sementes de alegria futura. O que Charles Spurgeon está querendo trazer para nós diante dessa reflexão e desse desafio é o fato de que, ao nosso olhar, a semeadura é algo incerto, ok? Nós semeamos, mas nem sempre sabemos ou temos a segurança do ponto de vista humano se de fato nós vamos colher os frutos esperados. Eu me senti um cafeicultor uns tempo atrás. Eu ganhei 2 pés de café. Eu morava numa casa e não tinha nenhuma área de terra na minha casa, mas eu comprei 2 vasos de concreto e plantei lá meus pés de café. Eu regava, eu cuidava, eu falava com o pé de café, eu fazia carinho, as folhas vinham verdes, e aí começou a aparecer os frutos. Eu falei, eu vou tomar café o ano todo agora. Mas foi uma frustração. E não sei se você sabe, normalmente os primeiros frutos são os piores, né? A segunda safra que vem melhor. Mas é risco. E esse risco nos leva a essa exposição e talvez algumas decepções. Talvez para o nosso olhar, quando a gente pensa em reino de Deus, semear é algo também incerto para nós, mas certo para Deus. O Senhor diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele não está falando com os que com lágrimas semeiam, com júbilo talvez ceifarão. Não, semeia aí que pode ser que daqui... E falando nisso, a pastora Shirley, na oração, ela foi falar, ao invés de falar 50, ela falou 500. Você sabe que na psicanálise, esses lapsos aí, eles fazem parte daquilo que estava no inconsciente, né? Então, isso é profético. Daqui a pouco nós vamos estar... Daqui a pouco nós não, eu não vou estar aqui. Ninguém aqui, mas as futuras gerações vão estar aqui celebrando os 500 anos da história da igreja, amém? Sabe por quê? Porque nós semeamos hoje. E a palavra do Senhor diz que haverá a ceifa, haverá a colheita. Isso para nós é incerto, mas isso é certeza para o Senhor. E isso pode trazer aos nossos corações uma alegria plena na convicção e certeza daquilo que o Senhor há de fazer através da história dessa igreja. Partindo para o encerramento, o Senhor está restaurando ou renovando as nossas forças nessa noite. Nessa noite o Senhor quer trazer esse
avivamento a essa igreja de 5 séculos, essa igreja cinquentenária. Nos lembrando que o mesmo Deus que agiu no decorrer da história dessa igreja continua presente diante dos novos desafios. E ainda mais, renovando a nossa esperança quanto ao futuro e à certeza dessa colheita. Lágrimas aqui podem representar arrependimento, confrontos necessários, despedidas dolorosas, alguns foram para entregar tudo, e reformas necessárias espirituais. Às vezes nós precisamos parar e refletir até mesmo o nosso lema como igreja protestante. Uma igreja reformada sempre se reformando. Talvez nós precisamos parar e entender como Deus quer nos usar nesse período da história do cristianismo. Mas o texto traz uma afirmação: o choro não invalida a promessa, e a fidelidade em semear é o que Deus honra. O ouro não brilha apesar do fogo. Ele brilha por causa do fogo. Por isso, irmãos, nós precisamos voltar para a fornalha. Por isso, nós precisamos voltar para o processo. E o Salmo 126 nos ensina que um povo restaurado é um povo agradecido. Amém? Amém. Mas também é um povo humilde. De reconhecer suas limitações, reconhecer as suas fragilidades, reconhecer as impurezas presentes, se doar e se permitir a voltar ao processo, mas também nos ensina que é um povo esperançoso, porque o Senhor é o Senhor da igreja. Voltando para o ourives, o processo termina quando ele vê o seu reflexo no ouro. Foi isso que nós afirmamos, né? E o Salmo 126 nos leva a uma mesma questão de quem é o reflexo que aparece na nossa história. O nosso? De alguma liderança? Da disposição de algumas irmãs, irmãos? Não. Nós celebramos os 50 anos na certeza de que o Senhor há de ser revelado a partir da manifestação, do chamado, do propósito e do ministério dessa igreja. Depois de 50 anos, Deus ainda está trabalhando. A maior honra dessa igreja não é a sua idade. Não são 50 anos, mas a sua disposição de continuar no fogo até refletir com clareza a glória de Cristo. Você permite orar com você? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa história. Confesso, Senhor, que eu não tenho informações maiores daquela que já compartilhamos nessa noite. Mas essas foram suficientes para reconhecer que o Senhor tem marcado a história dessa igreja. Senhor, com certeza houveram muitos desafios, muitas lágrimas. Senhor, muitas situações em que foi cogitada a possibilidade de desistir do propósito do Senhor como igreja nessa região. Mas o Senhor continuou revelando a tua obra restauradora. O Senhor continuou sustentando essa igreja até aqui. Por isso queremos celebrar nessa noite com toda alegria, Senhor, porque reconhecemos que grandes coisas o Senhor tem feito entre nós. Amém. Senhor, também reconhecemos que essa igreja tem sido testemunho vivo da tua obra, Senhor, às pessoas que estão em nossa volta. Por isso, Senhor, também podemos contemplar que as pessoas em nossa volta têm reconhecido que grandes coisas o Senhor tem feito entre nós, ó Pai. Senhor, mas nós não queremos continuar só vivendo com esse passado.
Senhor, nós queremos pedir que Teu Espírito Santo revele os desafios presentes nesse momento da história da igreja. Que nós não só celebramos aquilo que o Senhor fez, mas que haja o discernimento, Senhor, a sensibilidade de reconhecer aquilo que o Senhor quer fazer através dessa igreja a partir de hoje, Pai. Rumo ao 51º aniversário, Pai. Senhor, que o Senhor revele isso e nos dê um coração que clame, Pai, para que o Senhor venha, continue manifestando a Tua glória nesse novo tempo da história da Tua igreja. Renova a esperança. Se tem alguém que tem se sentido desanimado, Senhor, com o ministério, Senhor, com um propósito, que o Senhor traga um avivamento ao teu coração. Senhor, eu quero agradecê-lo também pelo conselho, pela diaconia, os oficiais, os ministérios dessa igreja, que continuam usando-os poderosamente. Eu quero agradecê-lo pelos pastores que passaram por essa igreja, mais em especial nessa noite. Eu quero agradecê-lo pela vida da reverenda Shirley, Pai. Senhor, que ela continue sendo um instrumento do Senhor nesta comunidade, Pai. Senhor, ilumine a sua mente e coração, renove as tuas forças, dê a sensibilidade, a autoridade, a unção, Pai, para conduzir este rebanho que o Senhor tem confiado a ela, Senhor, diante dos novos propósitos que o Senhor tem reservado para essa igreja. Eu quero pedir também pelas pessoas que nos visitam aqui hoje. Talvez algumas estão aqui imaginando que estão atendendo um convite especial de um amigo, de um irmão, mas, Senhor, nós sabemos que eles estão aqui porque o Senhor tem conduzido a tua vida até aqui nessa noite. Senhor, eu quero pedir, Senhor, se existe qualquer sentimento que tenha impedido que eles vivam a comunhão dessa igreja, que haja uma restauração hoje, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, curar as feridas abertas. Senhor, e que o Senhor traga, Senhor, um refrigério, um bálsamo sobre cada uma das vidas aqui presentes, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o reverendo Sidney e nesse instante nós vamos pedir para que a Rosana, que é a esposa do reverendo Sidney, que venha aqui à frente. E a diaconisa Zelita, presbítera, já. Ela está? Presbítera? Você, presbítera. Estou procurando aqui, tá? Que venha à frente orar pela família do reverendo Sidney. Rosana, por favor, vem aqui. Vamos orar por você, seu ministério, sua família, e temos a certeza que quando nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele usa para que a palavra dEle traga ao coração os desafios para uma vida nova. Então nós vamos pedir para que a presbítera Zelita, desculpe, ore em gratidão a Deus pela vida do reverendo Sidney, da Rosana, sua família. Soberano Deus, primeiramente queremos agradecer ao Pai pelos momentos que já passamos aqui, Senhor, comemorando os 50 anos desta igreja, Pai. Como foi dito, até aqui o Senhor tem nos abençoado grandemente. Por isso, Senhor, nós estamos alegres, ó Pai. E de forma muito especial, eu peço que o Senhor derrame bênção, Senhor, sobre a vida do reverendo Sidney e de sua esposa Rosana, Pai. Que o Senhor esteja abençoando o seu ministério de forma muito especial, Pai. Que ele seja instrumento, ó Deus, nas tuas mãos, ó Pai, trazendo bênçãos, ó Pai. Que a igreja que ele ministra seja abençoada de forma extraordinária, Pai. Te agradecemos pela palavra que foi dita aqui, ó Pai, que veio de encontro aos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos aprender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigada por esta igreja, pelos membros, pelos visitantes, pela nossa pastora, que
por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é no nome de Jesus que eu agradeço a Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Já comecei a apanhar já. Não viu nada. Ele não viu nada ainda, né? Eu sei o que é ter baixinha em casa, brava. Isso, é uma bênção. Nós vamos participar do envio. Deus envia o seu povo ao mundo com uma missão. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor nosso Deus esteve sempre conosco, em todo e qualquer tempo. E com certeza continuará com esta igreja, lançando cada vez mais novos desafios, para que a igreja obediente possa atender ao que o Senhor tem colocado como propósito para a vida de cada um, de cada membro, de cada pessoa que faz parte desta comunidade. E nós vamos pedir, a Dona Josina pode vir aqui? Consegue vir aqui para orar com a gente? Não? Então ela pode orar daí? Tá rouca? Então não pode, mas a gente ora então. Ora por ela e ora para que o Senhor continue abençoando o seu povo, onde ele estiver. Nós vamos então ter esse momento de envio. Vamos nos colocar em pé. E vamos orar e logo após faremos a oração do Senhor. Já agradecendo a todos que vieram nesta noite, aos visitantes, aos familiares, aos amigos, e para dizer que esta igreja continua de braços e coração abertos. Amém. Para receber todo aquele que vem para adorar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque no final deste culto de comunhão contigo e com os nossos irmãos, nós tivemos a oportunidade não só de relembrar tudo que o Senhor já fez por nós, mas também a oportunidade de assumirmos o compromisso contigo, amém, de renovarmos o compromisso contigo, para que neste lugar o teu reino cresça mais e mais. Amém. Senhor, nós sabemos que somos falhos, que muitas vezes nos desanimamos, mas como lemos em tua palavra, nós devemos buscar ser fortes e corajosos, não por nós mesmos, mas orientados pelo teu Santo Espírito, para que o teu nome seja conhecido, seja exaltado, e o teu nome alcance outras pessoas, trazendo a necessidade da salvação, da vida eterna que nos foi oferecida em Cristo Jesus. Amém. Ó Senhor, muitos são os obstáculos, mas cremos que é o Senhor quem segura em nossas mãos e é o Senhor quem dirige os nossos passos. Podemos traçar muitos planos, mas quando o Senhor dirige os passos, nós temos certeza que vamos alcançar objetivos propostos, não por nós mesmos, mas por Ti. E assim alcançarmos o que o Senhor tem para realizar através de nós. Obrigada, Senhor, por este momento, pela alegria da Tua presença e que tenhamos uma semana cheia da Tua paz, porque o Senhor é aquele que está dirigindo e cuidando de cada um de nós. Amém. Esteja com os nossos irmãos que estarão em viagem, guardando-os, protegendo-os, e esteja, Senhor, a cada dia restaurando a nossa fé em Cristo Jesus. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reverendo Sidney irá impetrar a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus Pai o Todo-Poderoso e a ação consoladora e inspiradora do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos nos assentar para ouvirmos o pós-culto. Sua Bíblia? Tem que puxar a Bíblia.